quero te trazer uma palavra de esperança. Então preste atenção. Vai ser poucos minutos e você vai encontrar paz nessa mensagem. Quando olhamos para o mundo, é muito fácil enxergar apenas destruição, guerras, violência, maldade, corrupção, pessoas cada vez mais distantes de Deus. E diante de tudo isso, muitos perguntam: onde está Deus? Mas eu quero te fazer uma pergunta. O problema não é que Deus parou de agir. O problema é que nós estamos tão concentrados no caos que deixamos de enxergar aquilo que Deus ainda está fazendo. Porque em meio a tudo isso, eu consigo ver a obra de Deus. Vejo pessoas abandonando uma vida de pecado e encontrando salvação. Vejo a palavra de Deus sendo anunciada. Vejo esperança nascendo em lugares onde, aos olhos humanos, só parecia existir destruição. O mundo pode estar um caos, mas Deus não perdeu o controle. E por isso que a Bíblia nos ensina a não viver dominados pela ansiedade, pela preocupação. Porque se os nossos olhos estiverem constantemente presos ao que está acontecendo no mundo, nós podemos esquecer de olhar para aquilo que Deus está fazendo. E quando o coração se volta para a palavra de Deus, algo começa a acontecer dentro de nós. A palavra nos traz paz, nos devolve esperança. Porque ela nos lembra que mesmo quando não conseguimos entender tudo o que está acontecendo, Deus continua sendo Deus. E sim, Deus está julgando a maldade. Deus está revelando aquilo que estava escondido, separando o joio do trigo. E o juízo de Deus não é ausência de amor. Porque chega um momento em que a maldade precisa ser confrontada, o pecado precisa ser revelado. Mas, enquanto Deus separa o joio do trigo, Ele também continua cuidando do trigo. Ele continua chamando pessoas ao arrependimento, continua oferecendo salvação, continua estendendo a sua graça. Por isso, não permita que o caos roube a sua esperança. Não olhe apenas para aquilo que está sendo destruído, olhe também para aquilo que Deus está construindo. Enquanto alguns estão olhando para o fim, Deus está fazendo algo novo. Enquanto muitos estão se afastando, outros estão se rendendo a Jesus. E é por isso que Deus quer que você entenda. Você não precisa carregar sobre os seus ombros o peso de um mundo que está nas mãos dele. Entregue a Deus os seus medos, a sua ansiedade e volte os seus olhos para a palavra. Porque quando você tira os olhos das distrações que não pode salvar, das preocupações que nada pode mudar na sua vida e coloca o seu coração em Deus, você encontra paz. E mesmo vivendo em um mundo de caos, começa a enxergar algo que muitos não conseguem mais ver. A obra de Deus ainda está acontecendo e Jesus ainda está salvando. Então sim, o mundo pode estar um caos, mas Deus está no controle. Existe esperança, porque tudo passa, mas as suas palavras permanecerão para sempre. E a pergunta é: onde você tem colocado os seus olhos? Porque se teu olho for luz, todo o teu corpo será luz. Deus abençoe.